Ele já está por aqui. Alô, você! Agora com o Frei Rinaldo, Jéssica e uma convidada especial. É isso mesmo, a alegria, ó. Alô, você! Alô, você! Bom dia, Frei, sua bênção, bem-vindo. Bom dia, Padre Henrique, bom dia, Bianca, bom dia, Juninho, bom dia, Super Time, bom dia você! Que maravilha! Bom estarmos juntos, né? E iniciou dezembro e aí veio uma cor diferente pra gente pensar no mês. Laranja. E laranja tem um sinônimo, um significado de uma nobreza tão grande, é a prevenção do nosso maior órgão, que é a pele. Por isso que, com muito carinho, trouxemos a nossa queridíssima médica dermatologista, a doutora Carolina Moreno. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Bom gente. dia, que alegria tê-la conosco. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. E veio a rigor, né? Veio a rigor. Não, olha aqui, ó, alerta pra gente. Ela é chique demais, minha gente. O trabalho de vocês é lindo, espalhando a saúde para as pessoas. E esse mês é um mês muito importante pra gente na dermatologia, porque nós temos o mês de prevenção e combate ao câncer de pele, que é o terceiro, hoje em dia, mais acometido dentre todos os cânceres. Então, assim, a incidência dele é muito alta, é bem preocupante. A nossa pele é o nosso primeiro escudo, né? Tudo chega na pele, né? Ela é feita para isso, para defesa. Para defesa. Quando é que a gente tem que se preocupar com ela? Sempre. Sempre? Nasceu, já pode começar a preocupar. Porque os danos solares, por exemplo, eles são cumulativos. Eles vão ao longo da vida. Quanto mais você se expõe ao sol, se expõe aos raios. Hoje a gente não tem só os raios solares. Tem os infravermelhos, tem a luz visível, a luz azul, que também hoje em dia a gente já, com os estudos, a gente vê que já tem um pouco... A luz de estúdio. A luz de estúdio. Aqui devia estar todo mundo com protetor solar aqui trabalhando, viu? Sério? Aí, meninas, ó, eu tô com o meu tá em dia, viu? E essa é a preocupação maior, né? É o que mais agride. A gente ainda tem poluição, que agride também para outros danos. Mas falando com relação ao câncer, as luzes e os raios UVA, UVB, UVC são os mais preocupantes. Ok. Mas o câncer de pele, ele também tem o fator hereditário? Tem. O fator hereditário, né, a genética, ela vai contribuir sim, porque tem vários que ficam adormecidos, mas você herda dos seus pais, né? Então ele vem na genética e isso, dependendo de como você se expõe, você vai ter mais chance ainda de desenvolver um câncer de pele. A nossa pele, ela tem as manchinhas, os melasmas e ela vai acumulando, a gente nasce com isso às vezes, né? Mas quando é que a gente tem que se preocupar que é algo mais sério que está aparecendo em nossa pele, doutora? Normalmente a gente tem que ficar de olho nas pintas, né, e nos sinais que vão tanto crescendo ao longo do tempo como mudando de formato. No consultório eu ensino muito para os meus pacientes, por exemplo, o melanoma, que é o mais preocupante de todos os cânceres de pele, que são vários, que é o que tem mais risco de morte. A gente tem o ABCD, né, que hoje ele é o ABCDE, ele antigamente era só até o D, hoje ele já vai até o E. Pode fazer a pergunta que eu estudei. Estudou? Você sabe o que é o ABCDE? A, simetria, B de borda, C de cor, D de diâmetro e E de evolução. Tá de parabéns. 10 estrelinhas. Já pode ser meu auxiliar lá no consultório que vai me ajudar. Que isso eu ensino bastante para os pacientes. A gente brincou assim, mas explora um pouquinho isso, doutora. Quando a gente vai... as nossas pintas, elas vão crescendo, vão aparecendo novas ao longo da vida. E é importante a gente reparar, eu costumo falar no consultório que você tem que ser, fazer um skin checker da família, né? Okay. Porque você não vê suas costas. Então o outro veja suas costas. Para que o outro veja, você tem que conhecer o ABCD. Hoje ele é o E também, eu sou da época que não tinha o E. Aí você vai reparar a assimetria. Quando a gente fala assimétrico, por exemplo, me empresta seu papel um pouquinho. Claro. Ele é mole. Pode tirar, isso é assimétrico. Se eu dobrar... Ok, já muda já a forma. Não, as bordas, elas são coaptas, né? Ok, sim. entendi. Quando a gente dobra e pensa na imagem da pinta e ela não encosta uma borda na outra, ela é assimétrica. Entendi. Então ela pode até ter um formato longilíneo, mas você vê que as bordas, ela pode parecer um oval, mas as bordas se coaptam. Ok, entendi. Agora, se ela for totalmente... irregular demais, ela não vai ter as bordas encostando uma na outra. E aí ela já é assimétrica. Quando a gente fala da borda, aí ela pode ter, por exemplo, um formato mais alongado, mas a borda dela é contínua. Ela não é uma borda totalmente irregular. Essa é a irregularidade da borda. Então é uma pinta que ela parece uma estrela, assim, como se fosse um espirro de tinta. Porque geralmente as pintinhas são meio redondinhas. Que redondinhas. Isso, elas são redondinhas. Então, se ela começar a ficar muito espiculada, um formato muito irregular, é a borda. Com relação à cor, não é só a intensidade da coloração da pinta, é também o número de cores.
Então, você, a partir de mais de 3 colorações diferentes... Na mesma pinta? Na mesma pinta, já é um sinal de alerta. Ok. Então, ela pode ser castanha, castanha escura, preta, branca, azul. Ok. Então, tem várias colorações que podem acontecer na mesma pinta. Quanto mais colorações, mais preocupante. Depois disso, a gente tem o diâmetro, né? Pintas acima de 3 milímetros, a gente já começa a ficar prestando atenção se elas têm algum comprometimento. E a evolução é, na verdade, bem relacionada ao diâmetro também. Okay. Porque a evolução da pinta é o quanto rápido ela aumenta. Vai aumentando, vai aumentando. Então, eu falo assim para o paciente, mas eu tenho essa pinta desde... O paciente fala, eu tenho desde pequeno. E ela veio crescendo. Ok. Doutora, essa pinta tem pouco tempo, tem uns 2 anos. E do mês passado para cá dobrou de tamanho. Uau. Estranho. Muito estranho. E quando a gente recomenda a remoção dessa pinta? Quando ela tem 3 desses fatores alterados. Entendi. Então, passou 3, A, B, C, D? A, B, C, D, E, tem ABC, tem A, D, E. Ok. Vamos retirar, porque é uma pinta muito suspeita. E por isso é importante visitar, de fato, passar por uma consulta no dermatologista. Na consulta a gente avalia, a gente costuma ter um aparelho. E se observar. Né? A pessoa tem que observar em casa, porque a gente recomenda as consultas uma vez por ano. Isso coça, sangra, doutora? Às vezes. A alteração mais comum é essa da fisionomia mesmo, né? Do aspecto da pinta. Mas algumas podem ter sangramento espontâneo. Do nada a pinta sangra. Você não coçou, você não mexeu, ela sangrou. A doutora citou o melanoma. Mas melanoma. Quais são os tipos temos mais Temos dois mais comuns, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma tem o espinocelular e o epidermoide. Então são mais 3 aí que a gente tem bem comuns. O mais comum de todos é o basocelular. O mais perigoso de todos é o melanoma. Porque ele é um vai grande avançando, risco né? de Ele metástase. Pode ter metástase. Ele pode espalhar, principalmente para o lugar onde ele está, né? É muito comum a gente ver em clavícula, por exemplo, em mulheres, e ele pega para a parte óssea do externo. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, doutora? Qualquer parte do corpo. Onde tem pele pode aparecer? Isso. Não é só onde está o sol pegando o melanoma ainda tem um detalhe, também pega a mucosa, né? A mucosa é a pele molhada, dentro da boca. Uau. E como eu posso perceber nesse caso? Mucosa, dificilmente a gente nasce com pintas em mucosa, então essa é mais fácil. Começou a aparecer uma mancha na boca, no lábio, região genital, aí você tem que ficar meio assim, esperto, né? Outra coisa importante que eu sempre falo para os pacientes é observar sola e planta. Região palmar e região plantar, pintas nesses lugares, a gente recomenda a retirada também. Porque são pintas que estão traumatizadas o tempo todo. Nos pés, principalmente, porque você anda neles. Sim. E aí, o trauma constante... Se já apareceu uma pinta no pé, melhor tirar. Melhor tirar. Melhor tirar. Inclusive, os meus melanomas, a maioria que eu já tive no consultório, são de região plantar. Eu vou lá no seu consultório amanhã. Tem uma pinta no pé? No pé. Tá lá do mesmo tamanhinho a vida toda, mas... Normalmente elas ficam quietinhas aí um bom tempo, mas a gente espera viver bastante, né? Tá vendo aí? Eu não sabia disso. Interessante. A região palmar e plantar são meio perigosas e muita gente nem dá importância. A mão é menos, mas o pé realmente se considerar mas quando a gente remoção. fala na mão, é normalmente aqui, nessa base mesmo. Isso, essas daqui, elas vão aparecer, as de senilidade vão aparecer, que são aquelas manchinhas que todo mundo reclama do envelhecimento, mas elas têm características benignas. Doutora, a pessoa descobriu, foi lá, fez o diagnóstico, a pessoa chegou lá, percebeu com a doutora Carolina, doutora, essa pintinha não estava aqui, ela está irregular, eu acho que... O que a doutora vai fazer? A gente costuma fazer um exame no consultório com um aparelho chamado dermatoscópio, que é praticamente um microscópio que a gente tem, que a gente consegue enxergar melhor essa pinta lá dentro. E aí, quando a gente analisa essa pinta, a gente consegue ver quantos padrões ela tem de malignidade. Okay. Se ela tiver padrões que recomendem a remoção e venha câncer, no início é muito bom, porque no início o tratamento geralmente é a própria remoção. Então, a gente já remove com uma borda de segurança, né? Remove uma área maior que a pinta, e aí essa pinta vai para análise e normalmente vem já resolvido. Em estágios mais avançados, a pessoa vai deixando. Se ela tiver um risco de comprometimento de borda, profundidade, um risco de metástase, às vezes tem que chegar... eu costumo encaminhar para um oncologista também, para fazer investigação de screening corporal, se for um melanoma, por exemplo. E a gente também pode, às vezes, encaminhar para quimioterapia, radioterapia, depende da gravidade e do estádio que tiver essa lesão. Nós falamos muito sobre a questão da utilização dos filtros solares, né? Mas o que mais podemos utilizar para cuidar, então, da saúde da nossa pele? Eu até trouxe, né? Que a gente tem opções de... Hoje em dia, tem gente que tem alergia a filtro solar. E aí, como faz, né? Como faz? O homem que não tem mais cabelo.
Tá. não gosta de passar protetor solar no couro cabeludo, porque fica extremamente oleoso. Então, hoje a gente já tem roupas com tecnologia com filtro solar. Então, a trama da roupa já é feita com um filtro solar sintético. Tá? Ela é sintética, é como se fosse um material semelhante aos filmes. Ok, legal. Do carro. Então, eles viram fios, eles se unem ao fio, à trama do tecido, e aí a gente considera um filtro solar 50, inclusive, um FPS bem alto. Eu trouxe aqui, por exemplo, essa daqui é minha. Sim. É uma saída de praia. Então, ela pega toda a extensão do corpo, ela vai até quase o joelho, de manga comprida, não esquenta. Justa ou larga. mais larga? Larga. Tá. Gente, tudo é largo, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca aqui, ó, pra ela proteger, ela tem que estar folgadinha. Se ela estiver extremamente assim, a trama abre, o sol passa. Inclusive, é uma coisa interessante, o tecido que a gente tem hoje corporal mais grosso é o jeans. Entendi. E o jeans passa 30% do sol. Meu Uau! Deus, olha, ninguém Então, sabia, acontece, né? Pensava Então, nisso. quer dizer, é por causa da trama, a trama é aberta. E aí a gente pega as roupas que são com filtro solar, aí quer comprar uma bem justinha, tá perdendo um pouco a eficácia dela. Vale. Outra coisa que a gente tem também são os É chapéus. pra mostrar o Hoje em dia. corpinho, a escultural do corpo. É pra proteger. É pra proteger. É pra proteger. Esse chapéu também, que ele é legal. com filtro solar. Antigamente eles eram bem feiosos, mas agora eles são bem mais bonitinhos. E esse daqui também tem filtro na trama, principalmente da parte de cima. Ah, Que não, a gente interessante. quer que a senhora coloque. Não, você vai trabalhar meus carros. Então, que tem várias linhas hoje. Então, a gente tem o chapéu de palha. Ok, mas o chapéu de palha, se ele não for forrado, vai passar pela trama. Bonés, tem gente que não consegue usar boné porque não gosta do estilo e tudo. E esse tem aba total, né? Pega pescoço. Boné não pega pescoço. E aqui pega a orelha. Entendi. Homem, por exemplo, tem uma importância. Eu sempre lembro meus pacientes, porque eles não passam, homem não passa na orelha. Índice de câncer de pele em orelha em homem é muito alto. Porque a gente tem cabelo, né? Sim, aí dá E uma os homens protegida. usam muito curtos, então o curto ele vai pegar sol no topo da orelha e a gente vê bastante, tanto lesões pré-malignas, que são as ceratoses, que elas podem evoluir para o base celular, por exemplo, quanto as malignas mesmo. Ok. Nossa, É bem importante. olha quanta coisa E aprendemos. o sol, que é tão importante por causa do estimulante da vitamina D, Sim. é um vilão também se a gente não se protege. Se a gente não se proteger. Essas queimaduras de sol, piscina, praia, assim, doutora, assim, elas são uma porta aberta, além de bactérias, para o câncer também, não? Sim, principalmente as que a gente chama de intermitente, né? A gente vê, às vezes, mais câncer de pele em pessoas que vão na praia uma vez no ano do que na pessoa que trabalha do rural, que toma sol todo dia. Entendi. Porque quem toma sol todo dia, gente, o corpo é sábio. Ele é uma máquina perfeita. Ele vai E ele vai trabalhar. desenvolver anticorpos para isso. Sim. Mas se você toma de vez em quando, não dá tempo. O tipo de cor de pele também influencia? Influencia um pouco, mas eu lembro sempre que, gente, o sol é o mesmo para todo mundo, Ok. tá? Olha O que preto pro branco é um sol só, é o mesmo que tá lá em Ok, cima. sim, sim. Então os raios são iguais. Tem que cuidar Tem que mesmo o cuidar. tempo O paciente todo. negro, ele tem mais quantidade de melanina, então ele acaba tendo uma proteção um pouquinho além. Mais maior, né? Um pouquinho maior, mas não impede, não imuniza. Não imuniza, é verdade. Meu Deus, olha, ficaríamos aqui mais Nossa, tempo conversando. Quantas coisas dezembro boas laranja, gente. nós aprendemos, não é, doutora Carolina? Muito obrigada, Obrigada pela a vocês, vinda. viu? Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada. O trabalho de vocês é lindo, de ficar ensinando saúde E para eu as vou pessoas. falar, eu vou prestar atenção se essa pintinha que eu tenho embaixo do pé, tá lá, redondinha, bonitinha, olha lá. pequenininha. Eu vou ficar mas de olho olha, em tudo Vale também. a pena Aqui, dar ó, uma tem checada, muitas. hein, pra Dá ver uma como ela checada, tá. né? É isso aí, minha gente. E hoje é quinta-feira, hoje tem Saúde e Fé, depois do Benção da Depois Noite. do Benção da Noite, Qual hoje a tema? gente quer cuidar dos seus olhos, né? Conjuntivite, né? Um dos problemas dos oculares. A gente vai abordar hoje ao vivo no Saúde e Fé. Depois do Benção da Noite, noite vamos com a nos Super encontrar. Jéssica. Doutora. Verdade. Tchau, Obrigada, muito obrigada. viu? Deus abençoe. Feliz Muito Natal, Feliz obrigada. Ano Novo. Para vocês Verdade. também, boas festas. Obrigada. Em 2023, melhor para todo mundo. Amém. Com saúde e fé, hein, minha gente?